bênção, irmãos. Quem se entrega ao Salvador, o Salvador se faz pequeno para caber dentro de nós. Você viu como é gratificante para a nossa vida? Você viu como é lindo essa vida que nós temos na presença do Salvador? É muito lindo, né? Amém, irmãos? Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, paz de Deus, sejam bem-vindos. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, te adorar. Nós queremos dizer ao Senhor que o Senhor é um Deus tão maravilhoso que nos fez livre para estarmos aqui, Senhor, para cultuar um culto racional ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua santa palavra. Obrigado, meu Deus, pelos louvores que também falam conosco. Peço ao Senhor, meu Pai, nessa oração, que o Senhor abençoe as nossas crianças, nossos jovens, que o Senhor derrube por terra todo o dardo inflamado do inimigo e afasta, Senhor, de cada um deles, Senhor, os espíritos contrários, Senhor, ao crescimento deles, Pai, a vitória deles. Oro também pela vida dos casais, Senhor, pela vida das famílias, que o Senhor possa entrar com providência em cada área, Senhor, seja na área emocional, na área financeira, seja na área, Senhor, material, mas principalmente, Pai, na área espiritual, Senhor. Que o Senhor possa enviar o Teu Espírito, meu Pai, e acampar os Teus anjos, Senhor, ao redor desses casais e dessas famílias. Deus, que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro àquelas pessoas que estão cativas nesse momento, presas, Senhor, nesse momento, seja numa cela, seja numa cadeia, seja numa cadeira de roda, seja num leito no hospital, que o Teu Espírito Santo possa levar até elas graça, libertação e milagres, Senhor. Que o Senhor possa enviar, Senhor, os Teus anjos, Senhor, aquelas pessoas que estão tristes, desanimadas, que estão desempregadas, meu Pai, aquelas que estão, Senhor, às vezes pensando em suicídio, aquelas que estão, às vezes, dentro de uma cela, meu Deus, pensando em dar cabo da própria vida. Que o Teu Espírito Santo vá de encontro a essas pessoas, Pai, e mostra, Senhor, que cada situação tem uma porta aberta e que nenhum problema dura para sempre, porque o Senhor sempre entra com providência na vida daqueles que te buscam, Senhor. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Quero deixar uma palavra aqui, irmãos. Se encontra em Apocalipse. Antes de... Se quiser acompanhar, está em Apocalipse. Aí tem, Lucas, o telão. Está escrito telão aí para pôr ali, mas eu mesmo não sei mexer direito. Você tem que minimizar. Minimiza tudo aí. Está escrito telão aí. Achou? Apocalipse, capítulo de número 1. Diz assim, irmãos. Primeiro, o Apocalipse, ele começa com a introdução de João. Tá? João está na ilha de Patmos aqui, e ele está, preso ali naquela ilha. Ele não consegue sair daquela ilha. E João é o único discípulo do Senhor, que não teve uma morte brutal. Pelo contrário, ele morreu literalmente, ele já de velhice. Aqui era por volta dos anos 70, depois de Cristo, e ele já estava numa certa idade. E Apocalipse capítulo 1 diz assim, neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Esse logo aqui, irmãos, deve estar uma outra tradução aí, mas esse logo aqui, para acontecer logo, significa o quê? Para Deus não tem tempo, irmãos. Deus não se prende no nosso tempo. Por isso que a Bíblia Sagrada fala para nós que um dia
pode ser 1000 anos. E 1000 anos pode ser um dia. Então, cronologicamente, Deus não se prende no nosso tempo. Deus não se prende no nosso horário. Amém? Amém. E aí ele continua, né? Aqui Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus, a verdade revelada por Jesus Cristo. Jesus, a gente sabe que era um nome, né, aqui na terra. Cristo, né, o enviado, tá? Tem gente que acha que Jesus Cristo é um nome completo, né? Ele chamava Jesus Cristo. Não, ele é Jesus o Cristo, tá? Então, quando, né, dependendo do que você for falar, você lembra que é o Cristo, é o Senhor, é o enviado, né? O Messias. Versículo 2: João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito dessa mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro. Feliz quem lê a palavra, irmãos. Quem não lê palavra fica triste. Pastor, eu não sei ler. Você sabe ouvir. Tem muita gente, tem muitos pregadores que não sabem ler e nem escrever. Porém, eles sabem ouvir. Ouviram um certo tanto na vida e Deus capacitou essas pessoas. E quem inspira essas pessoas a pregar a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus, irmão. Tá? E aí ele continua aqui, ó, versículo 3. Feliz, né, quem lê esse livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Isso está no primeiro capítulo, irmão. Está perto o tempo do Senhor. E Deus está incomodando eu esse mês, porque a gente vê essa guerra da Ucrânia com a Rússia. Agora a gente vê a guerra de Israel com Gaza. Depois ali da Palestina, vem agora a guerra com o Irã. E parece que cada vez que passa, essa guerra vai piorando. E a Bíblia Sagrada fala que a gente vai ouvir sobre guerra, a gente vai ver guerra, mas ainda não será o fim dos tempos. Porque tem um monte de gente aí, né, na internet aí. Olha, agora o mundo acaba, agora não sei o que. Irmão, ninguém sabe o dia nem a hora. Só Deus sabe. Cristo fala que é só Ele que sabe, só Deus, mais ninguém, nem os anjos sabem, porque Deus não contou a ninguém. Hoje, né, Jesus Cristo, Ele pode até saber, porque Ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele sabe o dia que Ele vai vir, Ele sabe o dia que Ele vai voltar, mas enquanto Ele não volta, Ele está do lado do Pai, advogando a nosso respeito. E o que Ele está fazendo advogando? Quando eu e você precisa de um advogado, o que nós fazemos? Vamos atrás do advogado. Doutor, fulano de tal. Olha, preciso que o senhor entre com um processo na minha causa. Eu estou sendo ferido, estou sendo roubado, estou sendo caluniado. Olha, eu errei e eu estou colocando nas tuas mãos para que o Senhor advogue ao meu respeito. Com Jesus Cristo é a mesma coisa com nós, irmãos. Quando eu e você erra, quando eu e você peca, porque nós somos carne, nós somos fracos. Em Salmos fala que nosso coração é pó. Se é pó, irmão, ele vai apodrecer um dia. E a nossa alma não habita no nosso coração.
Mas a gente tem esse Jesus que quando nós pecamos, erramos, falhamos, a gente pede para Ele e Ele entra com providência em nosso respeito, irmão. Ele conhece o meu nome, Ele conhece o seu nome, Ele conhece o nome de cada um aqui para falar do lado do Pai. Pai, perdoa ele, perdoa ela. Eles não sabem o que estão fazendo. Dê outra oportunidade. E a Bíblia Sagrada, irmãos, nos ensina que nós somos cheios de oportunidades. Continuando, agora já não é mais a introdução do livro. Agora já é uma saudação de João. Olha só. E essa saudação é nas 7 igrejas. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Irmãos, aqui 7 espíritos quer mostrar a onipresença do próprio Espírito Santo nas 7 igrejas. O Espírito Santo, ele é também um ser onipresente, porque ele é o Espírito de Deus. Então ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente. Enquanto isso, o encardido, irmão, ele não é onisciente, não é onipotente e não é onipresente. O espírito que às vezes vem atormentar a minha vida ou a sua vida, porque cada um de nós tem uma legião ao derredor, tentando achar uma brecha para nos ferir, nos atacar, nos desestimular, é assim que fala? Desestimular, né? Desanimar. Ah, eu não quero mais. Ah, eu não vou mais. Deus tem um chamado na sua vida e às vezes você está se segurando. Não, mas isso não é comigo. Não, é com você mesmo, irmão. Se você veio aqui nessa noite e você que está assistindo, é com você. Deus tem um chamado na sua vida e você tem que entender esse chamado. E no versículo 5, é da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Olha, irmão, é o primogênito, é o primeiro de muitos. Quais são os outros filhos de Deus? Nós. É isso aí. Nós somos. Cristo é o primeiro. E nós somos aqueles que foram enxertados, né, na videira da vida. Olha que lindo, irmão. Eu e você enxertados nessa videira. Ninguém tira nós, não. Não tem doutrina de homem que vem para separar eu e você do amor de Deus. Não tem erro nem pecado que nos separa do amor de Deus. Sabia disso? A pessoa pode viver em pecado, Deus continua amando ela. Porém, ela não vai ter salvação. Porque o amor de Deus também é justo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Então ele amou o mundo de uma tal maneira inexplicável. Só Deus sabe. Só nós vamos saber, a igreja do Senhor viva, quando nós estivermos, né, com o Espírito glorificado no reino do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eis que vou preparar-vos uma para você. Nós temos uma morada lá, irmão. Você já imaginou isso? Você pode trabalhar o dia inteiro, de repente, irmão, te dá um infarto, pronto, você já está na glória, irmão. Você trabalha o dia inteiro, Jesus Cristo soa a trombeta lá no alto, lá, a hora que você menos espera, e está arrebatando a sua vida, está arrebatando a minha vida, está arrebatando a tua vida, porque Ele vai arrebatar a igreja viva. Cristo não vai arrebatar nenhuma placa de igreja não, irmão. E aí ele continua aqui, né, nessa saudação, falando sobre Jesus Cristo, né,
falando sobre que ele foi ressuscitado, e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Nós somos sacerdotes do Senhor. Guarda isso no seu coração. A palavra de Deus só entra dentro do teu lar quando o sacerdote põe ela lá dentro. E se não tem sacerdote dentro da tua casa, Deus levanta a sacerdotisa. Se o homem não prega dentro de casa a palavra do Evangelho, que é simples e pura, Deus levanta a esposa para pregar. Guarda no coração isso. Então aqui ele vai falando, né? E a visão da... Você sabe que a ilha de Patmos ficava a 120 quilômetros de Éfeso. Aqui em Efésios, né? Era Éfeso, né? 120 quilômetros. E quem pastoreava era João. Você imagina. Depois que João é liberto ali, passa-se o tempo. Tem uma passagem na Bíblia que João e Tiago, eles pedem, né, para Jesus Cristo, que eles queriam, Senhor, né, quando o Senhor estiver no seu trono, lembra de nós. É tão interessante que Jesus Cristo não deu o trono para eles aqui na terra. Sabe o que eles ganharam aqui na terra? Aflição. Tiago foi espancado, foi morto, torturado. João morreu de velhice, mas antes de morrer, ele passou por umas provas. E todos os dois, e todos eles, né, foram mortos por causa da palavra. Então vai pondo no teu coração que um dia nós podemos ser mortos por causa da palavra. Você entendeu? Só que tem uma coisa, eu e você sabemos que a morte para nós é ganho. Nós sabemos para onde nós vamos. Amém? Amém? Guarda no seu coração. Vou tentar toda quinta-feira trazer um pouco do Apocalipse agora, para a gente ter uma ideia. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode até ficar desesperado em algumas coisas, mas tem uma coisa que eu vou falar para você. Isso aqui, que está aqui, vai acontecer. Essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada igreja dessa tinha, né, uma bênção e um problema. É interessante que Éfeso, ela trabalha muito para o Senhor, mas não tem o amor verdadeiro. Tem muita gente que trabalha para Cristo, mas não tem amor no coração. Tem muita gente que trabalha na obra, mas não tem amor pelas almas. Não adianta trabalhar na obra, se mostrar na obra, mas o fruto verdadeiro que o Senhor quer da nossa vida é o amor pelas almas. Se eu não amar você, não adianta nada eu dar fruto nas obras. Que amor que é esse? Eu te amo, mas só da boca para fora. Mas cadê a ação desse amor? Esmirna, essa igreja não tem críticas de Deus, mas o perigo a ronda. Você pode estar na linha certa, nós estamos na linha certa, seguindo o caminho do Senhor, mas o perigo está ao nosso derredor. Precisamos tomar cuidado. Cuidado com a nossa vida, cuidado com a nossa vida de casal e cuidado com a nossa vida de família. Quem entra na tua casa é você que põe lá dentro. Pérgamo, os membros daquela igreja abraçaram a falsa doutrina. Muitas são as igrejas hoje que pregam a falsa doutrina. Existem 2 doutrinas na igreja. Uma é a do homem e a outra é a da Bíblia. Nós precisamos ficar com aquela que é da Bíblia. Essa nos leva para o céu. Doutrina do homem, muitas das vezes, irmão, sabe o que faz? Faz as pessoas entrarem em depressão, as pessoas se matarem, as pessoas voltarem para o mundo. Eu pequei mesmo, fui afastado da igreja. Quer saber uma coisa? Eu vou para o mundão mesmo. Não vai para o mundão, não. Vai para Cristo. Sai dessa igreja ruim que você está. Cristo te deu liberdade para você ser liberto e não ser algemado dentro de igreja.
Pérgamo era assim. A igreja de Tiatira, falsa profetisa. Uma doutrina falsa que levava as pessoas a pecarem. Sardes tem reputação, mas não tem vida. Olha que árvore linda e bonita, mas não dá fruto nenhum. Não adianta nós sermos árvores lindas e bonitas e a gente não dá um fruto sequer. Filadélfia, leva o evangelho para todo mundo. Nós temos que imitar isso. Temos que fazer isso. Laodiceia, uma igreja indiferente. Uma igreja apóstata. Amém, irmãos? Amém. Bem. Glórias a Deus. Então, tá minimizado aqui embaixo, ó. Não tá? Não sei, diferente. Aí volta no começo aqui. Assim mesmo. Os Os técnicos da. Faz o Senhor para os irmãos, modera-nos. Leva o volume daí. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir, meu Deus me dá forças para prosseguir. Obrigado, Jesus. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for.
que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Aleluia. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que
Valdir. Saúde os irmãos e a igreja com a paz do Senhor. Amém, Senhor. Que bênção, né? Tá mais uma quinta-feira. E uma quinta maravilhosa que Deus tem preparado para nós e aliviar nosso coração, nossa bênção ao Senhor, né? Eu vim trazer um versículo, ele fica Reis 17, 15, 5 ao 7. O primeiro? Tem um. O primeiro ou o segundo? É o primeiro Rei 17, 5 ao 7. É uma passagem da Bíblia que os irmãos já conhecem, mas eu estou começando a minha caminhada com Deus, então eu estou aprendendo muito. E graças a Deus estou lendo a Bíblia, estou buscando. E essa passagem ela é muito conhecida, né, por confiar em Deus, que Ele existe, e Ele está à nossa presença a qualquer momento, a qualquer obstáculo, né, onde você esteja, no deserto, ou em aflição, num presídio, qualquer lugar que você esteja, você pedindo a palavra dele, pedindo a Deus, Ele vai estar ao seu lado, e que pela da altura dele, Ele vai te atender, de forma que você esteja. E eu pus uma pequena formulinha também para abreviar, né? Deus tem um caminho diferente de todos nós, por isso, muitas vezes, Ele age por meio que não imaginamos. Isso ele disse versículo. Então fez conforme a palavra do Senhor. Habitou junto aos ribeiros de Querite, que estava diante do Jordão. E o servo lhe traria pão e carne pela manhã, e como também pão e carne à noite, e bebia dos ribeiros. E sucedeu que, ao passar o dia, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Essa passagem fala do profeta Elias, né? Que Deus manda ele ir para um deserto, que não tinha água, não tinha nada para ele se alimentar. E quem seguia, quem alimentava ele nessa passagem dele, dessa aflição que ele estava passando, era simplesmente um corvo, né? Deus ele mandava o corvo ir lá, dava comida para Elias, né? E água. Então, irmão, nessa passagem lembra o quê? Que por nós estar em aflição, qualquer momento que nós esteja longe de casa, ou possa estar num presídio, algum lugar, que o pastor falou, né, que essas guerras, vai existir guerra, vai existir fome, nós vai ser perseguido. Mesmo perseguido, que chegar esse tempo de nós ser perseguido, e quem está andando com Deus, não está andando com Jesus, ele vai alimentar nós de qualquer forma. Passar fome, necessidade, jamais ele vai suportar, deixar um irmão que serve a Deus passar por essa aflição, né? E nessa passagem também, ela me mostra muito o quê? Que eu vejo no meu passado, né? Quando eu tinha morrido 12 anos, minha mãe me chamou para a igreja evangélica, e eu não ia com muita frequência, eu não ia com vontade de ir na igreja, né? Eu só ia mais para acompanhar minha mãe. Era um sono que parece que era sono que você passava o dia inteiro trabalhando, e de noite dava aquele soninho. Eu ia mais para dormir do que ver a palavra. Mas naquele momento que eu tinha de escutar a palavra, eu tinha aquele medo, né? Aquele medo de alguma pessoa lá na frente falar assim: irmão Valmir, você pode vir aqui em cima. Eu tinha um medo que tremia até as pernas. E eu vi o pastor, vi os colegas lá orando, né? E ficava pensando dentro de mim mesmo, né? Que um dia eu estaria lá em cima dando a palavra. Aleluia. E Deus foi tão
tão bom que ele sabia que aquele não era o momento de eu estar ali e é o momento de eu estar lá na frente dando a palavra, né? Porque a minha caminhada não é uma caminhada curta. Para Deus é assim. Deus ele não quer uma pressa, não quer que você vá logo, chegue naquele determinado lugar rápido. Então, feito que nós já falamos aqui, tudo tem o seu tempo de Deus, né? Que tem um tempo para morrer, tempo para colher, tempo para plantar. Então, tudo tem seu tempo. Então, se você for muito rápido, às vezes na metade daquele caminho você vai deslizar e ali você mesmo você fica. Então, quem anda com homem, você, lá na frente, você pode ser derrubado. Passar um colega pode passar uma rasteira em você, pode vir aqueles amigos que não sei o que é seu amigo. Então você andando devagarzinho e andando ao caminhar de Deus, ou o caminho de Deus, você chegar na glória e na vitória do Senhor. Graças a Deus. E eu fico pensando, né? Deus, depois que eu saí daquelas águas, daquela piscina gelada, ele me fez enxergar tanta coisa que no passado, quando eu não era andava com Deus, ele me fez enxergar que eu já passei por muito livramento e muita bênção. Eu fiquei parando hoje para pensar e fiquei pensando assim, mas, cara, eu passei por tanta situação, por tanto livramento, que isso aí não foi uma coisa anormal que aconteceu normal, sem nada ter acontecido, né? Então isso aí é livramento de Deus, porque teve uma pequena passagem da minha vida lá no passado, que eu sou pernambucano, né? Então foi uma luta meio sofrida. E na época, quando começou a existir o bujão de gás e o fogão a gás, né? Naquele tempo o bujão de gás era R$15, R$20. E mesmo naquela situação lá no Pernambuco, lá não tinha esse R$20 para encher um bujão, né? E eu estava me lembrando hoje de um acontecido que aconteceu comigo, na minha família, né? Que eu estava cozinhando com uma comida no fogão, e esse bujão secou. E ficou aquele feijão cru, né? Aquele arroz cru, cozinhou nada. E nisso aí nós ia o quê? Nós ia ficar com fome, ia acabar com fome. E simplesmente nós ficamos pensando hoje que isso aí poderia ser uma coisa normal, mas não é normal. Hoje que você vai lançar o bujão de gás, você tocar fogo nele, ele não pega. Pode ter certeza. Vou virar o bujão e ele vai pegar fogo. Ele não vira. Então, naquele acontecimento que aconteceu comigo no passado lá, me falou assim, balança o bujão e deixa ele meio inclinado que ele vai cozinhar. E na graça de Deus, hoje eu vendo e voltando no passado que isso não é normal. E aquele bujão pegou fogo, cozinhou todo o alimento e ainda cozinhou o alimento da noite, na graça de Deus. Aleluia! Que bênção. Essa foi a passagem que eu pus para os irmãos e que entra no coração de você, que Deus é presente, Deus existe. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Filho. Isso aí, glórias a Deus. É fé, irmãos. Quem tem fé caminha no estreito. Paz do Senhor, irmãos. Amém. O texto que Deus colocou no meu coração até retrata que o pastor Marcelo estava pregando. É até engraçado, né? Às vezes quando o pastor fala que o Espírito Santo não é espírito de confusão, ele ministra a mesma palavra para todos e não há divergência nisso, né? É uma palavra só. E o pastor falou uma parte de um versículo na pregação dele aqui quase agora de Apocalipse, que é o que Deus tocou no meu coração e eu trouxe aqui para compartilhar com os irmãos, que está em João 14:1. Acredito que todos já tenham escutado esse versículo. Aqui se trata naquela situação da última ceia, quando Jesus está com os discípulos e conforta o coração deles e explica um pouco ali do que vai acontecer. João 14:1.
Não permita que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu vou, tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceste o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? 6. Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Amém. Numa outra versão aqui, que eu também gosto muito, no começo está assim: ó, não se turve o vosso coração, credes em Deus e crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Irmãos, essa palavra, quando aqui está no começo, não se turve, se você pegar ela, o significado dela é o quê? Não se perturbar, não se confundir, não inquietar ou tornar turvo algo. O que Jesus está falando aqui? Ele mostra aqui para a gente não ficar aflito, para a gente não se perder, para a gente continuar crendo naquilo que a gente está crendo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E isso tem tudo a ver com o que o pastor veio pregar quase no começo aqui, que eu peguei aqui do meio, mas eu já vi que era Apocalipse, que fala do fim dos tempos, e aqui Jesus fala: eu vou preparar um lugar, e ele afirma que na casa do pai dele há muitas moradas, e ele vai preparar, e ele vai voltar para levar a gente para ele. Eu creio. Então você imagina, irmão, que coisa linda, Jesus falando que na casa do pai dele há um lugar para nós, e ele vai vir buscar a sua igreja, quem crê nele, para ir morar com ele. E quem crê nele e ama ele é amado pelo pai dele também. Amém? Em outra passagem fala aqui: aquele que me ama é amado pelo meu pai. E a gente sabe como é isso. Quem tem filhos sabe, quando alguém faz algo para o seu filho, automaticamente faz para você. Então, quando alguém demonstra um amor para o seu filho, automaticamente você sente um amor por aquela pessoa que está cuidando do seu filho. Irmãos, Jesus é Filho de Deus. Imagina que lindo. Ele falando: quem me ama será amado por meu Pai. E ele está preparou a nossa morada, e ele vai voltar para buscar a sua amada igreja. Aquele que crê na palavra dele, aquele que vive o Evangelho, aquele que não segue a doutrina do homem, sim a doutrina da Bíblia, a doutrina que ele nos deixou. Esse sim é o verdadeiro cristão, é aquele que será levado com Cristo na sua volta para morar com ele, junto ao Pai dele. Amém, irmãos? Amém. Essa palavra tocou muito no meu coração e vem de encontro ao que o pastor estava pregando no começo, Glórias a Deus. no tema do Apocalipse, e que nós possamos nos guardar no caminho de Cristo e que possamos nos alegrar com a volta dele algum dia em breve. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Amém. Oh, bênção. Vamos subir. Um dia nós vamos subir. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Vinde a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei.
soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Sinto florescer minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele é o nosso Redentor. Você pode repetir assim, ó, o meu Redentor vive. Meu Redentor vive. Glórias a Deus. Vem cá, Vitor, essa palavra. Se vira nos 30. E é assim, já vem preparado. Coloca uma coisa. Senhor, continua abençoando, meu Pai, a vida nossa, a vida da Gabi. E agora, através também dessa palavra, que o Senhor possa emanar para os nossos corações. Para que nós, nessa noite, saiamos desse culto, Pai, racional, cheios da Tua sabedoria do alto e transbordante do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, continue capacitando a sua filha, Senhor. Amém. 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 Que responsabilidade. Mas quando a gente está caminhando com Deus, acredita que Ele vem e fala conosco, Ele vem nos dando palavra de sabedoria, vem nos fortalecendo e nos dando a direção, né? E aqui a gente fala bastante sobre a nossa família, né? Sobre o amor e essa riqueza que Deus deixou na terra, que é a nossa família, o nosso lar.
o quão precioso ele é. Né? E a gente sabe, irmãos, né? Os que estão nos assistindo em casa, os que estão aqui, que o inimigo, o que ele mais quer é acabar com a nossa família. Ele quer ver realmente as famílias separadas, para que nessa volta de Jesus tudo esteja mais confuso ainda. Né? E a gente tem que o quê? Temer a Deus, buscar a Deus, né? E se fortalecer cada dia mais com Ele. Porque o mais triste é que pessoas ao nosso redor são usadas, deixadas ser usadas, né? Pessoas que a gente muitas vezes ama para acabar com esse sonho nosso. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele não é um Deus de confusão, Ele é um Deus que acalma toda tempestade. Então, eu vou estar lendo uma passagem pequena em Salmos 128, quem quiser acompanhar. Amém. Amém. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Amém. E é tão lindo isso, porque hoje, né, como a Douglas falou, a gente tem filhos, aqui a maioria tem filho, né? Quando a gente é novo, a gente pensa assim, eu não tô nem aí se eu morrer. Não é assim? E hoje não. Hoje eu tenho medo de morrer. Apesar de eu saber que para ir com a glória, com Jesus, eu vou ter que passar por esse processo. Mas eu penso nos meus filhos. Porque esse último versículo, e verás os filhos dos teus filhos, é um sonho que eu acho que qualquer pai quer ter. Né? E eu acredito que com Deus a gente, se você estiver caminhando, e se for da vontade dele, ele permitirá que isso será realizado, né? Em nossas vidas. Mas o que fala aqui também é de uma mesa redonda, uma mesa posta com os filhos ao redor, né? A gente vê o que é a riqueza maior, porque muitos são os que não têm isso, né? E a gente tem que o quê? Agradecer a Deus, né? Em primeiro lugar, ser grato pela nossa vida, pelo nosso lar. A gente tem que pedir perdão, porque erramos todos os dias. Pedir perdão porque somos falhos, somos teimosos, somos ingratos com esse amor tão grande que Deus tem por nós, né? E Ele deu o seu único filho para morrer por nós na cruz. Essa promessa que irá se cumprir, de Jesus voltar para nos buscar, irá se realizar, como é verdadeiro o Espírito dele aqui, habitando em nossas vidas, habitando nessa igreja, habitando na casa de cada um que esteja nos assistindo. É verdadeiro. E a gente tem que ter fé, né?
porque as coisas ruins que acontecem no mundo não é brincadeira. A gente gosta de ouvir só coisas boas, né? Só coisas que massageiam o nosso ego. Mas a verdadeira palavra, ela dói. A verdadeira palavra, às vezes, machuca, né? Ou abre uma ferida que a gente acha que está fechada. Mas é necessário que, às vezes, essa ferida, essa cicatriz, ela se abra para que ela seja restaurada, ela seja novamente cicatrizada, mais bonita. Né? Mas essa cicatriz, quando é aberta, ela vai doer. Né? E a gente tem que pensar que a gente tem que buscar força em Deus, dar valor na nossa família que a gente tem dentro de casa, em quem é casado, em quem vai construir a sua família, né? Respeitar as nossas famílias de origem que viemos, né? Claro, e caminhar com Deus, para que essa glória que Ele promete para mim, para você em casa, para qualquer um que esteja aqui, né? Que futuramente estejamos todos juntos. E que esse medo de morrer passe, cesse, porque é necessário, né? E que possamos realmente dar valor nas coisas simples que Deus nos deu e nos deixou. E saber diferenciar. E saber orar, né? Vamos colocar, saber orar para que nada venha derrubar esse nosso tesouro, que é a nossa família, que é os nossos filhos, que é os nossos esposos e esposas, né? Que são os nossos amigos e família da igreja que Deus coloca no nosso caminho. Amém? Amém. Obrigada pela oportunidade. Glórias a Deus. Aleluia, irmãos. Vê que Deus é maravilhoso, né? Pode passar, pastor aí. Aleluia. Ali falou sobre a paz de Israel, né? Enquanto a pastora vem, feche seus olhos. Senhor, nós queremos orar, Pai, por aquele povo que está em guerra. Sabemos que nós também estamos em guerra, que no Brasil também existe a guerra. Muitas pessoas são mortas por causa, Senhor, das drogas, da bebida, de algum tipo de vício. Muitas pessoas aqui também são mortas por causa das suas guerras. Mas nós queremos orar, Senhor, por essa paz, mas não seja uma paz falsa. Por isso, meu Deus, Maranata, que hora vem, Senhor Jesus, para nos libertar, para trazer até nós a verdadeira paz, para trazer até Israel a verdadeira paz, para trazer a toda a redondeza, a todo mundo, a todo o planeta Terra, a verdadeira paz. Que o mal será exterminado, que o pecado será destruído, e que nós possamos reinar com Cristo Jesus por toda a vida. E assim nós agradecemos ao Senhor, Pai, e dê um basta nessa guerra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos pelas nossas vidas, nossas famílias, e nós oramos por Jerusalém, por Israel, em nome de Jesus. Amém. A esperança para o feliz.
envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluia, Jesus. Eu creio, Pai. Glórias a Deus. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, Obrigado. como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluia, Jesus. Você vai cantar? Perdão. Você vai falar primeiro? Pai de Deus, meus irmãos. Amém. Vamos ligar um negocinho aqui. Ficou melhor. Quero dividir com vocês Salmos 116. Tempo.
Salmo 116. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amém. Todos acharam? Amém. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor aguarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia, na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor, deveras, sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras, ofereci-te sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvarei ao Senhor. Aleluia. Que maravilha é, gente, meus irmãos, louvar ao Senhor publicamente. Este é o tempo a qual nós devemos guardar todo tipo de informação, tudo aquilo que a palavra nos ensina, porque em breve ela será tirada. E como irá se suceder tudo o que tem no cronograma de Deus para acontecer. Coisas desastrosas, coisas que realmente a gente ficará de queixo caído. Mas nesse momento que está por vir, e todos nós sabemos disso, com muita seriedade, devemos lembrar dos votos que fizemos. Vai ser o momento onde a qual está ocorrendo agora, como numa sala de estudos, vai chegar o dia da prova. E o dia da prova, o professor ficará em silêncio. Ele quer ver a nossa posição perante a sociedade, perante a hostilidade que vamos ser expostos, as coisas que serão tiradas da gente, situações embaraçosas, separações, divisões. Mas devemos saber que toda dor causada e criada teve um propósito, para que a nossa elevação perante aos santos seja consagrada ao Deus Todo-Poderoso,
que desde o ventre da nossa mãe programou essa passagem para a gente e nos confiou a teu Filho amado, nosso Rei Jesus Cristo, que cuida e zela de nós, que nos defende perante ao Pai, que nos livra da acusação e que nos traz a consciência de saber que devemos fazer o certo por amor, que devemos obedecê-lo por amor, que podemos fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas nos convêm, para que tudo aquilo que o coração do homem possa ser desejado, ele possa ser alcançado, mas desde que seja com propósito e que seja dado perante a Deus como uma oferta de sacrifício. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho amado, nosso Rei Jesus Cristo, aqui estamos perante a Ti, Senhor, em uma só oração, em um só pensamento, meu Deus, para que declaramos a Ti o nosso coração e o nosso sentimento, meu Pai, em Te falar com todas as palavras que amamos o Senhor, que somos errantes e muitas vezes nos escondemos da Sua face, Senhor, assim como Adão, Deus, foi desconectado do sentimento a qual o Senhor foi no jardim procurá-lo, e assim o Senhor teve que chamar ele por voz audível, Deus, porque ele tinha se desconectado do Senhor. E assim, por muitas vezes, meu Pai, por sermos errantes e muitas vezes nos agarramos ao pecado e outras vezes nos sentimos saudade dele, Senhor, nos desconectamos do Senhor, mas a Ti, publicamente, Senhor, pedimos perdão e exaltamos o Senhor como Deus soberano de todas as coisas, o Criador do céu e da terra, e que em Jesus Cristo, seu único Filho, devemos dar toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Santo Deus e eterno Pai, que em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, queremos honrá-lo, Senhor, publicamente, meu Deus, para que todos aqueles que têm ouvido possam crer e que todos aqueles que têm os joelhos possam se dobrar perante a Tua santa presença, meu Pai, e que no dia do arrebatamento Tu lembrastes de cada voz que pronunciou desse microfone, Senhor, que colocou a Tua voz, Senhor, o Teu pensamento e aquilo que tem dentro de Ti, expondo para que todos os irmãos e todos os vizinhos e todos que possam passar e assim ouvirem as declarações que Tu és santo e poderoso, Aleluia. puro e imaculado. Glórias E a a Ti Deus. devemos toda a honra e toda a glória, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Teu santo nome seja exaltado em toda a terra, em todo o reino, para que todos saibam que Tu és o santo dos últimos dias. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe, filho. Amém, irmãos? Amém. Terminar, né? Amém? Tem um louvor? Vamos colocar de pé. O Lucas já orou, já agradeceu. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós que somos a amada Igreja Viva do Senhor. E nós, numa só união, dizemos amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar, a tua família, os teus filhos. Deus abençoe aonde você colocar a planta das tuas mãos e repousar a planta dos teus pés. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.